Estudo nosso de hoje, lendo o capítulo 2 de Efésios, eu vou ler o versículo 8 e o 10, que diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, em Efésios está dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus, né? Eu estou usando essa passagem porque eu quero falar sobre graça, e ela deixa bem claro que essa graça ela é salvadora e ela é fundamental nas nossas vidas. E nós podemos viver melhor como cristãos se nós entender o que realmente significa essa graça de Deus, né? Tem um louvor que diz a maravilhosa graça, e é assim que nós devemos ver realmente, ela é maravilhosa. Então, quando uma pessoa demonstra generosidade fora do normal, nós costumamos dizer que ela está em um período de graça, né? Graciosa. E associando a o período de graça, atos generosos não justificados por méritos da parte beneficiada. Então, quando alguém age de graça para com uma pessoa sem um real motivo. Graça é uma das palavras-chave da Bíblia, e é por isso que eu trago este estudo hoje, né? É muito importante nós entendermos o que realmente significa a graça de Deus, e como eu falei também que eu vou citar aquela passagem de 2 Coríntios capítulo 12, onde Deus está dizendo para o apóstolo Paulo, sossega aí, porque a minha graça te basta, a minha graça ela é suficiente para você. Em hebraico, a palavra envolvia a ideia de curvar-se ou inclinar-se. Por fim, passou a incluir a ideia de favor condescendente, ou demonstrar favor a alguém quando não se espera isso. Pensamos num rei que rompe aí um protocolo oficial para fazer algo bondoso a um servo, movido pela generosidade do seu coração. Então, graça é fazer algo para alguém sem que seja por merecimento, né? É dom. Se tratando de nós como cristão, a graça ela é dom de Deus. E sempre que a Bíblia menciona a graça de Deus para com o homem, ela enfatiza a natureza não merecedora da ação. Deus revela a bondade para conosco simplesmente por amor e preocupação da sua parte, e não porque de alguma forma nós merecemos o que Ele nos dá. Então nós não somos merecedores desta grandiosa graça de Deus. E graça é algo que Deus quis oferecer gratuitamente, e não é algo que Ele é obrigado a nos dar. Tá bom? Então graça é algo que nós não merecemos, né? Então eu não devo esperar. Não há nada que eu possa fazer para que eu diga, eu sou merecedor da graça de Deus. Não, só é possível porque ela é de Deus, né? É dom de Deus, e é Ele que age, né, em nossas vidas com esta generosa graça. E vocês sabiam que não há registro na Bíblia de Jesus usando especificamente a palavra graça? Eu pelo menos não encontrei. Todavia, né, as ações de Jesus indicam que ele conhecia perfeitamente o significado da graça de Deus. As ações de Jesus indicam que ele conhecia perfeitamente o que significava a graça. Graça era algo que fluía livremente de Jesus. Ela fluiu no casamento em Canaã, junto ao poço em Samaria, e na casa onde Jesus curou aquele homem que desceu pelo telhado.
Jesus mostrou graça com Zaqueu, o coletor de impostos, para com a mulher que tocou nas suas vestes e para com a mulher que foi pega em adultério. Então Jesus ele viveu sempre desta forma, e a graça fluía automaticamente do nosso Senhor Jesus. Houve também graça em abundância, de modo especial na cruz. Ao lermos, né, na Bíblia, nós vemos naquele momento um criminoso desesperado clamando por Jesus: lembra-te de mim quando vieres, né, no teu reino. Em Lucas 23, no 42, ali o ladrão da cruz, e ali houve a graça de Deus, né, sobre aquele homem. Aquele homem ali, esse ladrão, ele sabia pouco sobre Jesus, exceto o que era o mais importante. Ele entendia a sua própria situação de desespero e reconhecia que se Jesus era aquele que alguns alegavam que ele era, ele faria a diferença. E isto explica porque o ladrão suplicou por misericórdia. Ele pediu pela graça que só Jesus podia oferecer. Gostaria de dar uma boa noite para minha esposa. A Elaine está assistindo, hoje está longe, em São Paulo. É muito bom aí ter você assistindo. Dá um abraço aí na Marlene Cafanga, que Deus abençoe todos vocês aí. Eu pergunto, o que este homem fez para merecer a ajuda? Nós ouvimos tantos sermões, tantas mensagens sobre o ladrão da cruz. Ele serve muito de desculpas também para as pessoas não dar o valor real, né, sobre o batismo. E às vezes nós ouvimos essas perguntas: o que aquele homem fez para merecer a ajuda? Ele havia desperdiçado, né, durante a sua vida toda. Quem era ele para implorar perdão para Jesus? Ele zombou de Jesus publicamente. Que direito ele tinha de fazer essa súplica? E sabe qual é a resposta para essas nossas perguntas? O mesmo direito que nós temos de fazer as nossas súplicas, aquele homem também teve o direito e ele fez. E nós devemos entender que aquele homem representa eu e você, sem nada, né? Abandonado, desesperado e desafeiçoado. Aquele homem representa a cada um de nós, a nossa condição diante de Deus. Nós somos pecadores, e se não fosse pela graça de Deus, nós jamais teríamos essa oportunidade de desfrutar do grande amor de Deus. E a mesma pergunta dele é a nossa: apesar do que eu fiz, apesar do que o Senhor vê, existe alguma maneira do Senhor lembrar de mim quando voltarmos para casa? Não há motivo para nos vangloriar. Meus amados, ainda que nós já tenhamos aceitado Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos o tempo todo, nós somos levados a ansiar por esta maravilhosa graça de Deus, e nós devemos ter este sentimento, porque em momento algum nós podemos nos vangloriar por acharmos que agora eu sou um filho de Deus, eu estou tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser da minha maneira, que Deus é misericordioso. Meus amados, nós devemos ter o sentimento de que nós devemos ansiar por esta graça de Deus todos os dias de nossas vidas. Devemos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus continue nos dando força, coragem, para nós continuarmos com humildade e sempre com esse entendimento. Nós não somos merecedores. A salvação é pela graça, e que ocupa o lugar central neste texto que nós lemos de Efésios, do capítulo 2,
do 8 ao 10, aonde Paulo, né, escreveu essas palavras, que nós somos salvos pela a graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, pela graça de Deus, ele nos dá a condição de fazer as obras, e nós devemos fazer obras em prol do Evangelho, mas não é sobre isso que nós estamos falando nesta noite. Eu quero que nós ficamos somente com a graça, né, o significado da graça, porque eu não vou usar apenas este contexto. Esta passagem confirma a salvação pela graça, né? Diz o seguinte para nós: só Deus merece a glória pela graça que viabiliza a nossa salvação. E esta é a verdade básica desse texto que nós lemos. A nossa salvação, ela exalta a grandeza da graça de Deus. Quando nós entendermos a nossa real condição, aí nós vamos entender também o tamanho, né, a grandeza da graça de Deus. O versículo 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e vamos observar 3 palavras-chave neste texto. A primeira é o substantivo graça. Graça é Deus fazendo o bem para quem não merece. Nada em nós faz merecer a salvação. Então, graça, como a gente está acostumado a ouvir, é favor sem merecimento. Nós não somos merecedores, mas Deus, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, Ele nos aceita como seus filhos, pelo seu amor, a graça de Deus que nos concede a salvação. O que nós somos e o que nós fazemos, aí, independente qual é a sua função no reino de Deus, se você acabou de se batizar, se você já tem vários anos que você é um cristão, se você é um pregador, se você é um professor da escola da Bíblia, se você que é a irmã, você dá aula para as mulheres, você prega nas reuniões femininas, por mais que você trabalhe em prol do reino de Deus, isso jamais colocaria Deus na posição de nos dever de alguma forma a vida eterna. E a vida eterna com Ele, né? Então, não é pelo que nós fazemos. Nenhum ato bom, nenhuma cerimônia religiosa, nenhum sacrifício, nenhuma contribuição, nenhuma contribuição, quando eu falo monetária mesmo, em dinheiro, né? Nenhuma soma de serviços prestados no nome do Senhor Jesus poderia predispor Deus a nos salvar. E nós devemos nunca esquecer disso, da nossa condição diante de Deus. O pensamento mais incrível que poderíamos conceber é este: Deus nos ama, Ele procura nos salvar pela graça e deseja nos dar a vida eterna com Ele no céu. Ainda que tenhamos pecado contra Ele, nada pode exceder a maravilhosa graça de Deus, e isto realmente é maravilhoso para nós. E a segunda palavra que eu vou usar deste versículo é salvos, né? O verbo está na voz passiva, enfatizando o que foi feito para nós. Nós não nos salvamos, nós não temos condição de salvar a nós mesmos. Deus nos salva, Deus age em nosso benefício. Nossa salvação é prova da ação de Deus em nossa vida. E originalmente a palavra salvo sugeria o senso de ser resgatado, liberto. A graça de Deus nos resgatou, e no contexto do capítulo 2 podemos ver o que isto envolvia
antes da graça de Deus fluir para dentro de nossas vidas. Qual era a nossa condição? Nós estávamos mortos, completamente separados de Deus. E se nós lermos, eu li apenas o versículo 8 e o 10, mas se nós lermos desde o versículo 1, nós vamos ler sobre isso, que nós estávamos mortos em nossos pecados, no versículo 1, né, sob o domínio do diabo, no versículo 2, e condenado como pecadores que enfrentam o juízo de Deus, no versículo 3. Então, não somos merecedores. E a terceira palavra é fé, né? A salvação que vem a nós pela graça se efetua pelo canal da nossa fé. Precisamos ter fé para receber a divina e bondosa oferta da salvação. Deus espera que num ato confiamos na sua palavra e promessas dele. Mas a nossa fé ativa não pode de modo algum ser vista como um meio de nos tornarmos merecedores da salvação. Você tem fé? Amém. Mas ainda assim, não somos merecedores da salvação. Toda honra, toda glória é dada a Deus. Jesus morreu na cruz para nos resgatar de uma vida de pecado e toda glória será sempre dada a Ele. É dom de Deus. Deixa eu fazer uma ilustração para nós entendermos um pouquinho melhor. Para quem já estudou, para quem está estudando, eu vou usar o termo aqui do Sul, aqui é média. Geralmente é 70, a média de as notas de 0 a 100. Digamos que a média é 70. Então o aluno ele vai fazer durante o ano todo, né? Geralmente aí é 2 semestres, 3. Durante o ano todo ele vai fazer algumas provas, alguns trabalhos, e a meta dele, digamos que é um acordo entre ele e o professor, é que ao chegar no final do ano, para ele passar de ano, para ele adiantar, ele precisa cumprir esta meta. Se ao chegar ao final do ano, na soma de todas as suas notas, ele estiver com a média 70, ele passa de ano. Ele cumpriu todas as exigências para isto, né, tirando as suas notas acima de 70. Agora, o professor ele não lhe fez nenhum favor lhe dando essas notas. Ele não demonstrou graça para com o aluno lhe dando essa nota. Se o aluno fez o trabalho com perfeição, né, fez suas provas e estudou para atingir as suas notas, o professor ele tem a obrigação de lhe dar a nota que ele tirou. E isto é um acordo. Uma vez eu concluí meus estudos há pouco tempo e eu estava estudando lá no começo, acho que pela quarta série, né, o quarto ano, e eu fiz a única matéria, né, a única aula que eu gostava era de matemática. E eu tirei um 10 em uma prova e a professora olhou para mim e disse que ia me dar 9 porque eu não merecia um 10. Mas pelo nosso estudo de hoje, a professora ela tinha a obrigação de me dar 10 porque eu tinha acertado todas as perguntas, né? As perguntas não, que matemática não é pergunta. Eu acertei todas as lições, então eu merecia um 10. E isso é um acordo. Você estuda, você tirou a nota e o professor tem a obrigação de lhe dar esta nota. Agora, em se tratando de salvação, a situação ela é diferente. E nós não podemos confundir o que nós costumamos chamar de passos para a salvação. Quais são os passos para a salvação que nós costumamos ouvir? É ouvir, crer, arrepender-se, confessar e ser batizado. E usamos também depois o perseverar, né? Nós não podemos ver esses passos como um contrato feito com Deus. Nós não podemos pensar assim,
se eu fizer estas coisas, eu vou merecer a salvação. Como pecadores, nós merecemos ser banidos da presença de Deus para sempre. Só pela graça é que Ele nos oferece a salvação. Tá bem até aí, meus amados? Que nós possamos entender o que representa a graça de Deus, independente da sua condição, da sua situação hoje. Nunca esqueça que é pela graça que nós somos salvos. Deus, Ele quer que todos sejam salvos, mas isso jamais será por merecimento, porque a nossa condição sempre será de pecador. E mostrando confiança em Deus, nós procuramos pela sua palavra, quando nós comprometemos a segui-la, quando nós nos arrependemos e abandonamos os atos pecaminosos que vão contra o padrão divino, né, o padrão de Deus, nós mostramos confiança em Deus, e quando confessamos que Jesus é o Senhor e o Salvador que precisamos, e quando nós somos batizados para o perdão dos nossos pecados. E aí nós temos as nossas vidas transformadas. Deus, Ele age em nós, né, através este processo do novo nascimento, mas ainda assim é um processo de aprendizado, de crescimento espiritual, para nós alcançarmos o objetivo da salvação. Mas isso tudo vem de Deus. A nossa parte é continuar se esforçando para fazer as coisas que agradam a Deus, e nos esforçando mais ainda para não fazer as coisas que não agradam a Deus. Nenhum desses atos, né, que eu citei agora, né, que nós devemos fazer depois que nós somos batizados, nenhum desses atos pode nos fazer merecer a salvação. Pecadores não são merecedores da salvação, não podem comprar esse direito. Isto só é possível pela graça de Deus. A nossa salvação exalta a grandeza de Deus, o quanto Ele é misericordioso para com a sua criação. Graça é algo que Deus quis oferecer gratuitamente, não é algo que Ele é obrigado a nos dar. Jamais poderíamos fazer barganha com Deus pela salvação. Jamais, não há espaço para nós, não há a mínima possibilidade de, por mais que nós nos esforçamos para andar pelo caminho correto, jamais nós poderíamos cobrar de Deus a salvação. Nós esperamos ser salvos, mas isto não vem de nós, é dom de Deus. E se nós olharmos bem, a graça ela percorre toda a Bíblia. Ela começa lá no Jardim do Éden e se estende até o livro de Apocalipse. Se nós olharmos, por exemplo, no Salmo 63, versículo 3, Davi se referiu à graça dessa forma: a tua graça é melhor que a vida. Maria achou graça diante de Deus, como nós vimos em Lucas capítulo 1, versículo 30, e em Lucas capítulo 2, versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus amados, a graça de Deus ela é maravilhosa para a nossa salvação. Através da graça de Deus, nós temos a condição de nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros da salvação que está ao nosso alcance. É um presente de Deus para nós, mas nunca confunda essa palavra graça com favor ou com merecimento. Jamais seremos
merecedores. E o segundo texto que eu quero trazer é diferente da primeira parte, né? A primeira parte eu gostaria de colocar o que é graça, o que ela significa para nós e que nós possamos entender que a graça ela é um favor de Deus para nós, mas é um favor sem merecimento, que fique bem claro que jamais seremos merecedores. É dom de Deus, Ele faz isso por amor a nós, mas nós não teríamos condição de sermos salvos se não fosse a misericórdia de Deus e o amor de Jesus, o amor sacrificial que levou Ele na cruz morrer para nos salvar. Então, entrando nessa segunda parte, o texto que eu vou usar é de 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler só a partir do 7, mas quando eu ler a partir do 7, né, nós vamos, é bem provável que você já leu essa passagem onde o apóstolo Paulo vai falar, né, um pouquinho, e ele vai falar que ele tinha um espinho na carne. A partir do versículo 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirassem de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. A Bíblia não nos diz o que era essa enfermidade que o apóstolo Paulo tinha, mas era algo terrível, né? Para um homem com grande coragem, um homem com grande disposição, que era o apóstolo Paulo, eu imagino que era algo que incomodava muito, porque para ele chegar ao ponto de pedir por 3 vezes a Deus que o tirassem, era algo que realmente estava incomodando. E Deus diz o que para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta, meus amados, sabe por quê? Que por ela nós somos salvos. Como nós vimos, né, no nosso texto lá do começo, que pela graça nós sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, né, ou se vanglorie. É somente pela misericórdia de Deus. Nós somos salvos com uma salvação poderosa, oportuna, segura e eterna. Então, a graça de Deus, ela nos basta. Em Lucas capítulo 19, 9, diz assim: diz-lhe Jesus: hoje venho salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Que maravilha, né? Deus dando vida a um povo que estava longe, né, da promessa, mas em Cristo nós somos feitos filhos também de Abraão, filhos de Deus, pela graça de Deus. E em João 10, 28, ele diz, né, eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Foi somente pela graça de Deus que nós vencemos e estamos aqui hoje. Olhe um pouquinho para a sua vida, o que você era, quem você era antes de ser alcançado por esta maravilhosa graça. A graça de Deus nos basta, porque por ela nós somos capacitados aos desafios. Em João 16, 33 diz, né, eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições,
Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos capacita a enfrentarmos as dificuldades. E o apóstolo Paulo falou, no nosso texto, que é nas fraquezas que nós somos fortes. Meus amados, é quando nós estamos enfrentando dificuldade, enfrentando problemas, é que nós conseguimos enxergar o poder de Deus agindo em nossas vidas. Em Atos capítulo 14, versículo 22 diz: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passamos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, as tribulações, as dificuldades nos tornam mais fortes no reino de Deus. E na vida cristã, enfrentamos os desafios, sofrimentos e lutas, mas a graça de Deus nos basta. E ela nos basta porque nós somos capacitados a enfrentar esses desafios que estão por diante, que enfrentamos aí muitas vezes. Isaías capítulo 43, é muito bonito o que diz neste versículo, versículo 2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Isto é confiar em Deus. Ele nos guia, Ele nos protege, é Ele que nos salva. Então não devemos nos preocupar, mas devemos sempre entender que é somente pela graça que nós somos salvos. Em Marcos, por exemplo, capítulo 8, 34, diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo ouviu de Deus. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Pegue a sua cruz, e continue me seguindo. Faça aquilo que você deve fazer. E o apóstolo Paulo fez muito bem. E, meus amados, que você tenha também a coragem de continuar enfrentando as lutas, as dificuldades, confiando em Deus e nunca esquecer que a graça é o suficiente. Voltando um pouquinho no nosso texto, que espinho era esse? O apóstolo Paulo tinha, como eu já comentei, Você já teve um espinho aí de peixe na garganta? É horrível, Você já teve um espinho no pé? Já pisou num espinho? Por menor que ele seja, o quanto ele incomoda. Uma doença física, por exemplo, o quanto nos debilita, quanto nós nos sentimos incomodados quando nós não estamos bem de saúde. O que esse espinho provocava no apóstolo Paulo? Quando ele diz, para me ferir e atormentar e para esvaziar o meu orgulho. Para enfrentar os espinhos, as bofetadas, as tribulações, os perigos, as perseguições, as adversidades, nós temos um excelente recurso. A minha graça te basta. Nada além, nada quem, é só a graça. Ela é suficiente para nós. Você tem um espinho na sua vida, no seu trabalho, em casa, no seu corpo, um vício, um desejo, um impulso, uma fraqueza? Sabe qual é o meu conselho para você? Agarre-se na graça, dependa da graça, fortaleça-se na graça. A graça, ela nos capacita, ela nos basta. A graça de Deus, ela nos basta, ela nos habilita também para o serviço. Paulo, ainda com esta enfermidade, ele trabalhou arduosamente para o reino de Deus. Então, meus amados, continue trabalhando em prol do Evangelho, continue
fazendo com que mais pessoas alcancem a salvação, para que faça com que mais pessoas conheçam essa maravilhosa graça de Deus, para que essas pessoas também possam desfrutar dessa graça maravilhosa, para que essas pessoas também, que muitas estão passando por dificuldades, possam também entender que essa graça de Deus, ela é suficiente para mudar a nossa vida. A graça nos basta para a salvação, para as lutas dos dia a dia, para sermos arduosos e frutíferos no trabalho. Que Deus nos encha da sua maravilhosa graça. Meus amados, sabe daquele pedido que você tem pedido para Deus nas suas orações? Quantos pedidos nós fazemos para Deus e muitas vezes nós não recebemos, né? A Bíblia diz que você pode pedir o que você quiser para Deus, né? Então nós podemos pedir muitas coisas para Deus, mas você já parou para pensar que muitas vezes nós pedimos para Deus e o que nós ouvimos dele, né, se nós pararmos e refletirmos, o que nós estamos ouvindo de Deus, ele está dizendo assim: sossega, né, aí, fica aí quietinho, porque a minha graça é suficiente para você. Não se preocupe, você tem o suficiente, a minha graça, que é o bastante para te salvar. Então, meus amados, não tem nada mais importante para o homem, é a salvação que Deus preparou para nós através de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, para que essa graça chegasse até nós. Então, não desanime, continue ainda que com problemas, com dificuldades, mas olhe para frente, olhe para o alvo, que é Cristo. E nunca esqueçam disso. Nós não somos merecedores. É dom de Deus para que ninguém se vanglorie. Então, continue perseverando na palavra do nosso Deus. Busque fazer cada vez mais aquilo que agrada a Deus e busque também fazer cada vez mais aquilo que leve a outras pessoas a conhecer a Deus. Que Deus nos abençoe.